Pois bem, vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre petição inicial. Agora é interessante falarmos da escrita, de forma bem rápida, de forma bem tranquila, tá? Eu gosto muito de usar o professor Risato Nunes. Risato Nunes é um desembargador aposentado do TJ vinculado ao Rio de Janeiro. E ele traz uma metodologia de escrita muito bacana. Então, quais são as formas de estruturação e de escrita de uma petição inicial? Primeiro, por onde eu devo começar, Arthur? A estruturação, ela deve começar por um esqueleto básico. Não tenha vergonha de pegar papel e caneta. E quando a pessoa chegar no seu escritório, falar assim, doutor, doutora, como é que eu vou proceder dessa forma? Porque as pessoas vão chegar ali e vão falar assim, doutor, doutora, fulano de tal chegou para mim e me bateu, e fez isso, e fez o que lá, e bateu no meu carro, e me xingou. E ela traz um rio de informações, um rio de histórias. E você, como advogado, você precisa, como advogado, como advogada, você precisa de trazer, de delimitar tecnicamente o que aquela pessoa está falando com você. É uma triagem. É uma triagem. A pessoa vai te contar da maneira que ela saiu de casa, qual a roupa que ela saiu, se ela escovou os dentes ou não, se ela tomou banho ou não, que no meio do caminho fulano de tal a xingou, que no meio do caminho o seu carro ali bateu, ela teve danos, e aí ela brigou, e ela chorou, e chegou a polícia. Ela vai começar a contar uma série de fatores e cumpre a você delimitar e triar aquilo que é importante para o processo. Porque se você for colocar tudo que aquela pessoa fala na sua petição inicial, primeiro, você vai estar agindo de forma atécnica. Você não vai estar colocando aquilo que de fato precisa colocar no seu processo. Segundo, o juízo, quando ele vai analisar sua petição, ele vai analisar de forma técnica. Aconteceu o fato é respaldado por lei, existem provas que comprovam os fatos narrados pelo autor, sentença de procedência. Quando você vai descrevendo tudo, você vai ter uma petição extensa, um vocabulário chato, uma petição chata de ler, e aí você vai estar fazendo o quê? Você vai causar sono no magistrado que vai estar julgando o seu processo. E não é isso que você precisa. Então, o esqueleto, ele é formulado de uma prévia estruturação lógica e cronológica dos acontecimentos. Fulano de tal, dirigindo para o seu serviço na data tal, no horário tal, parou no sinal quando o ciclano, demandado no processo, bateu na traseira do seu carro. Ali foi feito o REDS, ou o boletim de ocorrência, chamado anteriormente. Desse boletim de ocorrência, o policial constatou que o sujeito passivo estava embriagado, o meu carro teve o dano de R$1.000, eu já passei aqui por 3 pessoas para trazer o orçamento ali do conserto do meu veículo, e agora eu quero a condenação dessa pessoa ao pagamento de indenização por danos materiais por aquilo que ele me causou quando bateu na traseira do meu carro. Pronto. Não precisa de você ficar no dia tal, ele saiu, ele estava com a roupa colorida, e a polícia chegou, todo mundo começou a chorar, e aconteceu isso. Você tem que fazer uma estruturação lógica e cronológica dos fatos que constituem o seu direito, tendo começo, meio e fim. A redação, ela deve se pautar num conjunto concatenado de argumentos. E aí, abre parênteses para isso aqui, sem ficar voltando no mesmo assunto sempre. Lembrando sempre do instituto que delineará o pedido, a causa de pedir remota. O que você está falando comigo aqui, Arthur? Os fatos, você não precisa de ficar voltando. Arthur, no dia tal, saiu com o seu carro para o trabalho. Primeiro fato. Transitando na avenida, perceba como é que eu passei a história, eu pulei a história. Transitando na avenida principal da sua cidade, parou no sinal. Parado no sinal, uma pessoa veio e bateu no seu carro na traseira. Chamaram-se a força ali policial, e o policial fez o teste no fulano, que bateu na traseira do Arthur, e constatou que ele estava alcoolizado. O carro teve o prejuízo de tanto, de tanto, de tanto. Logo, eu quero a condenação dessa pessoa aos valores referentes ao dano material que eu tive para o conserto do meu veículo. Perceba
que a história foi concatenada. O parágrafo posterior, ele retrata a continuação da ideia do parágrafo anterior, sem ficar voltando ou rodeando o mesmo assunto, e eu já delimito os meus fatos voltados para a lei que vão subsidiar o meu pedido. Olha só, dano material causado por alguém que estava embriagado, a lei fala que aquele que causar dano a outrem deve repará-lo, logo eu quero que essa pessoa faça a reparação dos danos em que eu tive. Então, ó, os elementos probatórios, eles podem ser narrados tanto quanto também apresentados no corpo da peça, no corpo da redação. Arthur, o que é isso? Eu posso narrar os meus fatos colocando imagens, colocando documentos. Por exemplo, a descrição dos fatos feitos no boletim de ocorrência, eu poderia colocar. As fotos que constituem o meu direito, ó, tiraram foto do fulano fazendo o teste de alcoolemia ali, ou mesmo um vídeo que subsidia ali o direito do autor demonstrando que fulano de tal ele estava alcoolizado de fato. O que aconteceu naquele redor, quantas pessoas estavam vendo. Esses elementos probatórios, eles são muito, muito bem aceitos pelo Poder Judiciário. Porque é o seguinte, ó, imagina só aqui você fazendo a sua peça e falando assim, ó, no dia tal, o Arthur estava transitando na avenida tal. E aí veio um carro e bateu na traseira dele, conforme o documento juntado na página tal. Tá, beleza. Aí o juízo, ele, ao se deparar com aquela petição, ele tem que conferir se as provas, de fato, batem com aquilo que você está falando. E aí a gente sabe, vamos ajudar os magistrados e magistrados também espalhados pelo Brasil. A gente sabe que ele está ali numa tela deste tamanho, olhando um processo gigante, e ele tem que ficar indo nas provas, voltando na peça inicial. Indo nas provas, voltando na peça inicial. Facilite a vida do magistrado. Facilite a vida da magistrada. Quando você for fazer a narração dos seus fatos, coloque ali as provas que constituem aquele seu direito. Ó, fulano estava embriagado, conforme o teste de alcoolemia que está juntado no processo. E conforme a imagem abaixo, está lá, ó, fulano de tal, de fato, o policial atestou que ele estava embriagado. Houve danos no veículo, conforme imagens anexadas no processo e abaixo também demonstrados. Coloque uma fotinha ali, coloque uma imagem ali do seu veículo todo ali quebrado, todo ali que houve o abarroamento do seu veículo, para você conseguir fazer com que o magistrado não precise, de fato, ficar movimentando o seu processo. Hoje nós não temos mais aquele processo físico. Antigamente ficava muito mais fácil. Ele pegava o processo físico, abria e ia folheando aquele processo. Hoje nós estamos na era digital. E com a era digital vem essas dificuldades. E aí nós precisamos facilitar a vida dos nossos magistrados, das nossas magistradas que irão, de fato, demandar ali, exercer a jurisdição em relação aos pedidos feitos por você, autor, na sua peça inicial. E uma orientação, bizu meu aqui. Sempre que fizer a sua peça inicial, não distribua imediatamente, a não ser que seja um pedido de muita, muita, muita urgência. Faça uma revisão posterior, vendo de forma bem crítica se o seu objeto está claro, se a sua petição inicial e a concatenação dos seus parágrafos está direta e se não há excessos cometidos na sua peça inicial.